Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você Ezequiel 37. Nesta versão da linguagem de hoje diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que estes ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: Profetize para estes ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre estes corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Depois você pode terminar de ler todo o capítulo. Nesta época aqui, em que Ezequiel escreveu aqui, era a época em que o povo estava sobre o cativeiro babilônico. Conforme Deus, ele usou o profeta Jeremias anteriormente para falar para eles que eles se arrependessem, que eles se abandonassem os seus pecados, que eles se voltassem para Deus, que eles abandonassem a idolatria, enfim. Eles não deram ouvidos. E o profeta falava que eles iriam ficar presos, que eles seriam levados cativos para a Babilônia, que eles ficariam lá 70 anos sob o domínio, do rei lá, o Nabucodonosor, que os levou. Então, o que aconteceu? O povo não deu ouvidos. E lá nesse cativeiro, o povo estava assim, se sentindo morto, desamparado, sem Deus, pensando assim: nossa, Deus nos trouxe para cá, Deus esqueceu de nós vamos morrer tudo aqui na Babilônia. Mas Deus havia dito que eles não ficariam ali para sempre, que eles iriam ficar ali 70 anos. Depois eles retornariam para Jerusalém. Então, foi necessário o povo passar por este processo para se purificar, porque eles não davam ouvidos para Deus, estavam longe de Deus. Por que a palavra diz que muitos glorificam com os lábios, mas o coração está longe? Quantas pessoas dão aleluia, glória a Deus, mas o coração está longe, não está voltado para Deus e nem para as coisas de Deus. Então, naquela época, o povo ele se sentia morto, sem esperança, abandonado por Deus, sem esperança de um futuro, sem horizonte, Mas Deus ele estava falando através de Ezequiel, através daquela visão, que Deus ia mudar aquela situação. Que como eles estavam se sentindo mortos, sem esperança, imagina, num outro lugar, eles tinham que trabalhar ali,
né? Eles foram levados para lá, eles serviram, assim como Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram nobres. Então, estes o rei separou. Para quê? Para que eles fossem trabalhar, porque eles sabiam contar, fazer cálculos, né? A contabilidade. Então, eles eram homens cultos, né? Então, o rei separou eles. E ali naquele lugar foi onde Daniel entendeu que ele estava ali, mas não pelo pecado dele, mas sim pelo pecado dos seus antepassados, pelo pecado dos seus pais, dos seus avós, que se voltaram contra Deus, abandonaram Deus de uma certa forma. Quando eles começaram a seguir deuses dos outros povos, tradições que não eram as deles, eles se afastaram de Deus, eles se distanciaram de Deus. Por que a palavra diz que se acheguem a mim e eu me achegarei a vós? Nós temos que dar o primeiro passo. Deus estava alertando eles por vários meses, vários, né, momentos ali, mas eles não deram ouvidos. Por quê? Cada um é tentado e engodado segundo as suas concupiscências, ou seja, cada um é tentado segundo os seus desejos desenfreados, segundo os seus desejos carnais, aquilo que a pessoa quer, quando não é o que Deus quer para ela. Então ela está seguindo na direção errada, e assim aquele povo estava, seguindo os seus desejos. O coração estava longe de Deus, a mente estava longe de Deus. E lá naquele cativeiro, Daniel entendeu, pediu perdão a Deus, pediu para que o eunuco, né, não desse a ele de comer da comida do rei, mas sim ele queria se abster daquilo, pediu para que ele pudesse comer somente frutas, legumes e verduras. Por isso o jejum de Daniel teve 21 dias até que o anjo chegou em Daniel, ele conseguiu chegar até ele e lhe trazer a resposta de Deus. E nesse tempo Daniel se alimentou somente com estas coisas. Ele não se contaminou com os manjares do rei, mas ele se absteve. Ele tirou aquele momento, orou, pediu perdão a Deus, porque ele sabia que a culpa não era dele de estar ali. Mas a gente precisa entender que, seja qual for o vento contrário que estiver soprando na nossa vida, Deus ele está sempre disposto a nos devolver a vida, a alegria, a esperança. Deus ele cuida para que a nossa fé não venha esmorecer. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas aquele que está caído, o Senhor coloca de pé. Aquele que está prostrado, abatido, cansado, Deus ele ajuda em todas estas dificuldades. Quando a pessoa se coloca diante de Deus, quando ela reconhece a sua fraqueza, as suas necessidades, Deus ele ajuda. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus precisa se alegrar em nós. E como? Quando nós passamos por um momento difícil. E em momentos difíceis nós estamos louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o seu nome, não nos voltando contra ele. E esse povo, nesse determinado momento da vida deles, eles estavam se sentindo abandonados, sem esperança. Deus nos abandonou, Deus nos deixou aqui, não. Mas Deus havia os alertado. E assim Deus faz. O Espírito Santo de Deus, ele é como uma sinaleira. Ele nos alerta da justiça, do juízo e do pecado. Então tem o sinal verde, pode ir, meu filho. Opa, ligou o amarelinho, tenha atenção, tenha cuidado aqui, não é por aqui. E no vermelho, para, não siga em frente. O que acontece se um carro passar
a sinaleira no sinal fechado, um acidente. Alguém pode morrer, alguém pode se machucar. Então, as consequências vêm. Conforme as nossas escolhas, se nós não damos ouvidos para a voz de Deus, se nós não nos deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus, as coisas vão acontecer igual esse povo aqui. As pessoas serão cativas do diabo, serão oprimidas. As pessoas vão viver numa opressão terrível. Por quê? Quando elas estão afastadas de Deus, quando o seu pensamento não está alinhado com o do Pai, elas ficam assim. Por isso esse povo foi parar na Babilônia. Hoje, eu não sei qual é a tua situação, o que você está vivenciando, o que você está passando, mas não tire os olhos da cruz. Não deixe de olhar para Jesus jamais. E não importa a aparência do que está ao seu redor, ele dá autoridade às palavras que saem da nossa boca. Grave isso. E ele nos dá legitimidade para declarar vitória e vida no seu vale de ossos secos. Até porque no vale de ossos secos, ou você é osso ou você é profeta. Já pensou nisso? Diante do teu valezinho, Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar a autoridade para você profetizar diante deste vale de ossos secos que você está vendo, que você está vivenciando. Você precisa entender que Jesus nos disse: eis que vos dou poder e autoridade em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. Se vocês beberem algo mortífero, não lhes causará dano algum. Vocês pisarão serpentes e escorpiões. Vocês expulsarão demônios. Você já parou para pensar nisso? Jesus nos deu o poder e a autoridade. Então nós temos esse poder, nós temos a autoridade, mas nós precisamos abrir a nossa boca para falar aquilo que é correto. Não para falar coisas negativas, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, porque não sei. Não, a gente não pode ter, nós não podemos ter este pensamento, esses pensamentos. Isso não provém de Deus. O que nós vamos ouvir de Deus é um sim ou não. Assim deve ser o nosso proceder. O que passa disso é procedência maligna. Não existe será, de repente, quem sabe. Deus não se porta dessa maneira e Deus não fala, não se reporta a nós assim. De Deus nós vamos ouvir um sim ou não. Nós não vamos dizer, quem sabe, se você fizer isso, eu te dou isso, não. Ou você vai ouvir um sim de Deus, ou você vai ouvir um não. Somente isso. Porque o que passar disso é procedência maligna. Então, se você está com a tua mente minada de dúvidas, a boca fala do que o nosso coração está cheio, não esqueça disso. Então, como que alguém que tem uma mente cheia de dúvidas, de questionamentos, de palavras negativas, quer viver o melhor de Deus, quer ter autoridade sobre o mal? Nunca. Tudo depende daquilo que nós falamos. Ezequiel disse, filho do homem, ou homem mortal, né? Conforme a tradução que nós lemos, tem vida aí? Ele disse, Senhor Deus, tu o sabes. E onde me chamou a atenção aqui, ali no versículo 2, diz assim, ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo. Então não eram poucos, eram muitos ossos.
e estavam completamente secos. E se você seguir lendo ali, a palavra diz que depois que tudo isso aconteceu, que o profeta ali profetizou, ele viu que dali se levantou um grande exército, um grande e numeroso exército. Parece loucura. Da onde que de um vale de ossos secos, um cemitério ambulante, se você for olhar com os olhos naturais, não como Ezequiel viu, você só vai enxergar osso. Aqui, Ezequiel disse, né? Olha o que ele disse ali, né? Depois que o espírito ficaram em pé, havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Você já pensou nisso? O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro, por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu sou o Senhor, falei. Então, olha o que Deus faz. Deus, ele não volta atrás. Quando ele fala algo, é aquilo ali que vai acontecer. É isso aqui que se cumpriu. Deus disse que ia tirar eles das suas sepulturas. Quantas pessoas estão vivas, mas espiritualmente falando, elas estão mortas. Pessoas que não têm esperança nenhuma, não têm credibilidade nenhuma em si mesmas. Elas não veem... elas não conseguem se ver vencedoras, elas não conseguem se ver capazes de ter o melhor, de ter um emprego melhor, de ter uma posição social melhor, elas não se veem. Por quê? Porque elas estão tão acostumadas a olhar somente para o vale de ossos secos, somente o que os seus olhos naturais estão vendo, que elas não conseguem ver capacidade nelas. Elas não conseguem falar a palavra que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Ela não se vê como uma pessoa capacitada, como uma pessoa escolhida por Deus. Ela não consegue ver. Quando a sua mente ela está obesa, isso aí, obesa, de tanta coisa negativa que ela se alimenta. A mente está obesa, ela pode ser magra fisicamente, mas aqui ela é obesa, de tantas coisas negativas que ela pensa a seu próprio respeito. O complexo de inferioridade é tão grande na vida dessa pessoa que ela não vê potencial nela. E o que Deus disse, eu não vejo como o homem vê. Deus, ele olha para nós como vencedores. Você deve se olhar e dizer, eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer, porque Deus é comigo. Tenha bom ânimo, eu sou contigo. É isso que o Senhor te diz. Então, levante-se, coloque-se de pé, se posicione como homem, como mulher de Deus e viva o melhor de Deus. Saia da tua sepultura. Tem pessoas que estão vivas, mas elas vivem dentro de um sepulcro. A vida dela é uma falta de esperança, é uma falta de vida terrível.
Se elas abrirem a boca para falar perto de alguém, misericórdia. Se ela pegar uma pessoa que já não está muito bem, ela terminou com o dia daquela pessoa, de tanta palavra negativa que sai da boca dela. Então, cuide a tua fonte, o teu coração. A tua mente e o teu coração devem estar conectados da mesma forma. Você tem autoridade para profetizar diante do vale de ossos secos que está na frente dos teus olhos. Olhe para ele com os olhos da fé, com os olhos de Deus, não olhe com os olhos naturais. Então reflita nesta palavra, se alimente dela, leia, eu li todo o capítulo, mas releia novamente, se alimente da palavra todos os dias, tenha esse hábito de colocar coisas boas na tua mente, no teu coração. Pare de viver frustrado, decepcionado, vitimizado, procrastinando as coisas na tua vida. Então reflita nesta palavra, eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que elas sejam abençoadas, alcançadas pelo teu poder, pela tua unção, pela tua graça. Que a bênção do Senhor, Pai, que enriquece e não acrescenta dor, esteja sobre a vida de cada uma delas, que elas possam ter as suas mentes transformadas, renovadas todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. E não esqueça de quem você é. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo, você é escolhido do Pai. Deus abençoe a tua vida.